E aí, galerinha, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí já há alguns dias, né? Nesses vídeos todos aqui que é na realidade um estudo não muito aprofundado do que é a palavra de Deus. Infelizmente, talvez não tenhamos tempo, né, para fazer isso. Mas eu gostaria de dizer algo para você. Hoje vamos falar sobre um tema bastante discutido por aí. Por que que existem tantas religiões no mundo todo? É claro que se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer religião, ela vai dizer que a dela é a verdadeira. Obviamente isso acontece com todo mundo. E não é uma característica simplesmente daqueles que nem conhecem. Não é uma característica daqueles que apenas acham. É uma característica de todas as pessoas, até mesmo aquelas que sabem que a dela não é a igreja verdadeira, não é a religião verdadeira. Mas eles também vão dizer que a sua religião é a verdadeira. Isso é normal de todo ser humano. Veja só. João capítulo 7, verso 17 diz assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Jesus aqui estava falando para os fariseus, dizendo assim, olha, a minha doutrina é verdadeira. Mas se você quer saber se a doutrina realmente é de Deus ou não, ou se eu estou falando por mim mesmo, então estude, procure saber a fundo sobre aquela doutrina, sobre aquele ensinamento que lhe estão passando. Se você quer fazer a vontade de Deus, conheça a respeito da doutrina. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Não tem como você conhecer a respeito de Deus se você não estudar esse livro aqui, ó. A Bíblia. Não tem como. Então estuda esse livro, cara. Deixa de preguiça. Mulher, eu sei que você tem seus afazeres, mas por favor, dá um tempinho aí. Tá bom? O mundo hoje vive nessa desgraça porque eles não têm tempo para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus. Muita gente morre sem saber o porquê veio a esse mundo, querendo saber, mas nunca procuraram no lugar certo, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu gostaria de ler para você um outro texto, está no livro de Mateus, no capítulo 4, verso do 5 em diante. Você com certeza já conhece essa história. Fala da tentação de Jesus, não é verdade? E ali no capítulo 4, versículo 5, diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não terás outros deuses diante de mim. A pergunta que eu faço para você é: quem dos dois aqui estava certo? Porque Jesus, usando a Bíblia, disse: não faça assim. O diabo, usando a Bíblia, disse: pula daí, porque está escrito: vão te guardar, vão te proteger. E Jesus disse: não, também está escrito lá na Bíblia: não tentarás o Senhor teu Deus. Quem é que está certo dos dois? Hein, meu amigo? Hein, minha amiga? E aí? Você vai me dizer que o diabo, quer dizer, que Jesus está certo e o diabo está errado? Ah, isso é fácil. Mas você está dizendo isso só porque o outro é o diabo? Mas ele não usou a Bíblia também? E aí? Então, dessa mesma forma, nós podemos pegar, agora para deixar um pouquinho mais complicado, nós podemos fazer assim: tira o diabo de cena, tira Jesus de cena, coloca no lugar do diabo uma igreja, no lugar de Jesus outra igreja. E aí a igreja diz assim: está escrito assim. A outra igreja diz: não, não é assim, é assim. E aí, quem é que está certo? Por isso que nós temos que conhecer a respeito das doutrinas, se elas estão fundamentadas realmente de fato na Bíblia, na palavra de Deus. Meu amigo, é interessante porque quando o diabo disse está escrito, estava assim escrito. Salmo 91, verso 11 e verso 12. Mas eu gostaria que você conferisse o Salmo 91, verso 11 e 12, com esse texto de Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Certo? Eu gostaria que você conferisse lá para você ver que há uma diferença. E quando Jesus disse está escrito, realmente de fato estava escrito. Estava lá em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 16. Então veja, a maioria das páginas do Novo Testamento foram escritas de acordo com os escritos do Antigo Testamento. Então não tem como diferenciar tanto o que é Antigo Testamento e o que é Novo Testamento, a não ser porque um era Jesus que estava falando pessoalmente. Mas o que eu quero falar para você é a respeito das religiões. Tem como se saber qual religião é a verdadeira? Qual religião realmente é a verdadeira? Será que as religiões conduzem ao céu? E aí? O que é que você acha? É claro que
nós seguimos um caminho errado, nós nunca vamos chegar ao destino que nós queremos chegar. Isso é fato. Isso é fato. Por isso que eu e você, nós temos que ter cuidado com aquilo que estão nos ensinando, porque muitos falsos profetas realmente de fato têm aparecido por aí. Muitas pessoas têm dado uma de mestres e têm enganado as pessoas. É interessante porque Jesus ele mesmo falou, e ele disse assim, que muitos falsos mestres e profetas apareceriam, falsos cristos, ensinando, pregando e tal, mas eles eram espíritos mentirosos, conduzindo as pessoas à falsidade. E o que mais nós vemos, e a mentira, né? E o que mais nós vemos hoje é as pessoas mudando a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Mas como saber qual a igreja verdadeira? A gente não precisa estudar todas as igrejas falsas para saber qual a igreja verdadeira. A Bíblia fala de uma igreja verdadeira. Ela dá todos os parâmetros para uma igreja verdadeira. Eu gostaria aqui de falar sem preconceito, sem coisa nenhuma, porque com certeza eu vou estar lendo textos na Bíblia. E não é coisa da minha mente. Estou lendo aqui a Bíblia. Então, doutrinas. Paulo fala de colunas. Então, quais são as colunas que fundamentam a religião, a igreja verdadeira, por exemplo? Aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, o versículo 19 e 20, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular. É interessante porque aqui fala que nós devemos estar fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quando fala que os fundamentos dos apóstolos, está falando do Novo Testamento. Quando fala o fundamento dos profetas, está falando do Antigo Testamento. E diz que Jesus Cristo é a pedra angular, ou seja, Jesus Cristo é o principal, é o personagem principal da Bíblia. João capítulo 5, verso 39, diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a Bíblia toda é uma carta de amor de Deus para nós. Uma carta de amor no qual o seu Filho é o personagem principal que veio aqui a este mundo salvar a mim e salvar a você. O segundo ponto que nós encontramos na Bíblia, né, uma segunda doutrina, vamos dizer assim, uma segunda coluna, está aqui no livro de Atos, no capítulo 16 e o versículo 31. Ou simplesmente a gente poderia ler Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Mas eu vou ler aqui Atos capítulo 16, verso 31, que diz assim, respondeu, verso 30 e 31, diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso aqui é um texto que muita gente usa né, como no carro, né, um adesivo no carro, na porta de casa, numa geladeira. Geralmente as pessoas usam esse versículo aqui. E esse versículo quer dizer o quê? Que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Então a igreja verdadeira, ela aceita a Bíblia toda, não só um pedaço, mas a Bíblia toda como única regra de fé e prática. Isso também nós podemos ver em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, aliás, capítulo 3, verso 16. Nós somos salvos unicamente pela graça. Atos capítulo 16, verso 31 e 30 e 31 que nós lemos agora. E obviamente Efésios capítulo 6, verso 8 e 9. Verso 8 e 9. Qual seria uma outra coluna que nós podemos identificar aqui? Né? Esse é um dos textos mais bonitos que eu acho na Bíblia. E o texto diz o seguinte para mim e para você. João capítulo 14, versículo do 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Isso era Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Então, uma outra doutrina, a igreja verdadeira, ela vive, ela prega e vive na esperança da volta de Jesus. Na realidade, para nós, a volta de Jesus é a solução de todos os problemas. E o principal deles, a morte eterna e a morte que nos separa de nossos entes queridos.
A quarta coluna que nós podemos identificar aqui, que nós podemos colocar aqui, e que a Bíblia mostra para mim e para você, está, aliás, esse falando sobre a volta de Jesus. Há muitos textos falando sobre a volta de Jesus, viu? Mas a quarta coluna que a gente poderia colocar aqui é justamente aqui está escrita no livro do Apocalipse, no capítulo 19 e o versículo 10, que diz assim, Apocalipse capítulo 19, verso 10, só para mim não ler errado para vocês, vou abrir aqui, que diz assim, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é o espírito de profecia. Então veja, se existem falsos profetas, é porque com certeza existem profetas verdadeiros. Então a igreja verdadeira ela também seria assinalada por um profeta verdadeiro, certo? Ou por profetas verdadeiros. Então o espírito de profecia é uma das características também da volta, aliás, da igreja verdadeira. Um outro texto, uma outra coluna, a quinta coluna, está no livro de Mateus, no capítulo 19, e o versículo 16 e 17, que diz o seguinte para mim e para você. Capítulo 19, verso 16 e 17 diz assim, ó: E eis que alguém aproximando-se-lhe, perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então a igreja verdadeira, ela prega e ela vive os 10 mandamentos, a vigência dos 10 mandamentos. É interessante porque Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17 diz o seguinte para mim e para você. Capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Entendeu? Então, como a igreja verdadeira, ela prega e ela vive os 10 mandamentos, sem tirar um, ela é objeto da ira de Satanás. Ela é objeto da ira do diabo, do dragão. O dragão está irado contra ela porque ela obedece somente a Deus e aos seus mandamentos. A quinta coluna é justamente, nós podemos ver aqui no livro de Isaías, no capítulo 58, mas também podemos ver em outros textos, como Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Mas o Isaías, capítulo 58, verso 13, diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Porque a boca do Senhor disse. É claro que existem outros textos mais também falando sobre esse pequeno ponto que é o sábado, que é um pequeno ponto, mas é um ponto tão controverso. No mundo que nós vivemos hoje, claro, ninguém quer deixar nem meia hora de trabalhar, porque quanto mais trabalho, mais dinheiro se tem, não é verdade? Mas nós precisamos parar um dia e descansar. A Bíblia fala isso. Também está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, e o versículo do 8 ao 11. Então, existe por toda a Bíblia este mandamento. E a igreja, ela ensina, a igreja verdadeira, ela ensina o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus pela criação e pela redenção, por ter nos criado e por ter nos redimido. Esta é a quinta coluna. A sexta coluna, eu posso ler aqui em Mateus, capítulo 24 e o versículo 14, que diz o seguinte para nós, para mim e para você: e eis que este evangelho será pregado a todas as nações. O texto diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A igreja verdadeira, ela prega este evangelho em todo o mundo. Ela é um movimento mundial, salvando e buscando as pessoas, as criaturas que se estão perdidas. Meu amigo e minha amiga, a sétima coluna que nós podemos aqui destacar
que a Bíblia destaca para mim e para você, ela está baseada, obviamente que em toda a Bíblia, mas a gente vai ler apenas um texto. E o texto que eu escolho, na realidade, é a oitava, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, diz o seguinte para mim e para você. Capítulo 3, verso 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. No capítulo 6, o versículo 19 e 20 diz basicamente a mesma coisa. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É o que o texto diz ali. Então, meu amigo, a igreja verdadeira, ela também ensina os princípios básicos de saúde. E tudo isso que eu passei para vocês durante esses dias aí é baseado única e exclusivamente na Bíblia. Única e exclusivamente na Bíblia. Você pode até me argumentar, você pode mandar textos para mim falando. E se você fizer isso, eu vou ficar muito agradecido também, porque isso vai me fazer estudar um pouquinho mais, certo? Sobre o que as outras pessoas pensam. E todo mundo tem o direito de pensar diferente, né? Todo mundo tem esse direito. Mas eu gostaria que você refletisse sobre todos esses textos que nós temos lido, esses vídeos que nós temos visto aqui, que eu tenho transmitido para vocês com toda simplicidade, com todo o coração, pensando justamente em você, pensando em nos encontrar lá no céu. Eu gostaria de ler o último texto para você. João capítulo 10, o verso 16, é um texto bastante conhecido também. Diz o seguinte para mim e para você. João capítulo 10, verso 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O verso 16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Meu amigo e minha amiga, existem hoje 9 grandes religiões. São mais de 217 bilhões de igrejas cristãs. Você tem ideia? Todas elas dizem que são a verdade, mas só existe uma verdadeira. A Bíblia apresenta somente uma. E a Bíblia apresenta que existe em todas elas, em todas as religiões, existem gente, pessoas sinceras, que Jesus está chamando, que Jesus está convidando para sair do erro e vir para a verdade. Meu amigo, não estou aqui apresentando o meu ponto de vista. Eu estou apresentando o que a Bíblia, a palavra de Deus diz para mim e para você. Peça a Deus que o ajude a orar mais, a buscar mais na Bíblia, a buscar a verdade. Eu tenho certeza que Deus, Ele ouvirá a tua oração. E não somente ouvirá, mas Ele atenderá aos desejos do teu coração. Amigo, um abraço e até mais se Deus quiser. Valeu.